Olá, olá, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro, hoje com dificuldades técnicas aqui por causa da internet, mas estamos a tentar. Como eu estava a dizer, deixem-me só botar aqui a câmera. Aqui o meu tripé especial não está a querer colaborar. É muito especial o meu tripé. É super, super, super profissional. Hoje estou com um tripé super profissional. Então, desculpem-me estar à civil, estou aqui com uma roupa, uma t-shirt antiga já a trazer por casa, porque já me deixei dessas coisas. Ou seja, eu fazia palhaço, chamava-me Gugu. E então, como eu estava a t-shirt é dos meus tempos de animação infantil, em que fazíamos então o palhaço Gugu e fazia umas palhaçadas, mas a mim pagavam. Hoje vamos falar então de dois temas. Vamos falar sobre a cabeça. Vamos falar então, se Deus quiser e a internet permitir, sobre a cabeça e sobre a energia das pessoas, sobre uma perspectiva que talvez ainda não tenha falado aqui com vocês em vídeos anteriores. Então, temos a cabeça. Uma cabeça. Isto é a cabeça. Tudo o resto é revestimento, mas isto é que é a cabeça. Ok? Pronto. Como diz Vox Pop, a voz do povo, António Variações, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. O corpo é que paga, deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se tu estás a gostar. Então é exatamente isso. Quando a cabeça não tem juízo, discernimento, não está no pleno uso das suas capacidades, tudo o resto está contaminado. E então a pessoa não acaba por não ter, digamos assim, uma opinião própria, acaba por não estar no pleno uso das suas capacidades e acaba por não emitir opiniões, julgamentos, avaliações de forma acertada, adequada, correta, porque a pessoa está. É? Quando a cabeça. Não é? Então o que é que acontece? Isso tem que ser tratado. Isso, efetivamente, tem que ser tratado. Porque normalmente acontecem os seguintes sintomas. A pessoa não faz nada, ou a pessoa faz tudo, ou a pessoa se torna agressiva com os outros. Quando, no seu estado normal, no pleno uso das capacidades, a pessoa normalmente não é agressiva. Então, isso tem que ser tratado. Porque quando uma pessoa entra neste espiral de não faz nada, faz tudo, fica agressiva, isso depois começa, digamos assim, imagine um prato ou uma folha de papel em que tantas vezes tentamos riscar, tantas vezes tentamos apagar, que isso vai deixando uma marca. Não está lá nada efetivo, criado, mas está lá uma marca. E esse é o problema dos problemas mentais. Isso é o problema dos problemas mentais. É a marca que os transtornos, que a pressão vai fazendo, vai deixando dentro da mente e da psicologia daquela pessoa. Porque a pessoa vai começando a ficar. Os transtornos vão pressionando de tal maneira que a pessoa acaba por ficar
Já agora eu estou a olhar para as minhas mãos. Eu andei a fazer umas bricolagens, não me levem a mal, estou assim todo pintado. Ok? Não é sujidade, é mesmo tinta. Pronto, estou aqui todo pintalgado. Então o que é que acontece? Nem ando na moda, que eu não pinto unhas médias. Não entro nessa moda ainda. O que acontece? Quando as pessoas estão sempre debaixo de pressão, a pessoa só tem duas hipóteses. Ou efetivamente é um carvão de qualidade e se transforma debaixo da pressão, que é isso que ele precisa, num diamante. E então esse carvão, se for de boa qualidade, debaixo da pressão, num diamante, e eu cheiro-me que andamos aí a comer fortunas na churrascada de possíveis diamantes, mas pronto. Ou então, efetivamente, só somos isso mesmo. Carvão de churrascada. Depois se desfaz e ou queima ou suja as mãos. E, fica... e então o carvão, se não prestar para nada, se for só suja as mãos e ficamos assim todos pretos. Neste caso não é carvão, é mesmo tinta. Isto a nível mental, não é? Portanto, a parte mental é muito complicada. E basta um pequeno risco. E então, quando existe uma pressão em cima da cabeça da pessoa, aquilo é como um disco, fica riscado. Naquele bocadinho faz. Não é? Então o que é que acontece? A pessoa fica arriscada, fica ali. E não sai disto. E dentro daquela área da vida, dentro daquele tipo de situação, com aquela pessoa, com aquele acontecimento na sua vida, a pessoa dá sempre a mesma resposta. Então, quando a pessoa está ali debaixo daquilo, debaixo daquilo, debaixo daquilo, debaixo daquilo, a pessoa acaba por mostrar o que é que tem. Porque a pressão. Porque e o stress só fazem vir ao de cima a natureza da pessoa. A real natureza. Não é a natureza adquirida. A real natureza que a pessoa tem. Então não adianta. A gente vestir-se. Não adianta a pessoa vestir-se de palhaço e não ter graça nenhuma. E não ter sentido de humor. A pessoa só dá o que tem. E a mais não é obrigado. Portanto, cada um tem que dar o melhor que tem. De preferência. Não é? Porque senão, no fundo, andamos a vestir uma pele que não é nossa e a única. No fundo, somos o que somos e, portanto, não adianta andarmos a tentar vestir uma segunda pele, porque o único bicho que eu conheço que veste uma pele ou que troca de pele é a cobra. So, where should I put you, Mr. Potter? No, no slithering, no slithering. So, where should I put you, Mr. Potter? No slithering, no slithering, no slithering, no slithering. Are you sure? It has a very big advantage on witchcraft. Don't you like witchcraft? No slithering, no slithering, no slithering. Please, no slithering. Are you so sure? Yes, I am. Yes, I am. No slithering, no slithering. Please, Mr. Hat, no slithering. Are you really sure? Yes, I am. So, I will name you Gryffindor. E foi assim que o Harry Potter escapou aos Slytherins. Tão bons, os Slytherins, tão bons na feitiçaria, mas tão maus caráteres. Duas peles, duas caras.
Os palhacinhos, não era? Portanto, hoje era tudo, neste caso, era tudo que tínhamos para dizer sobre cabeças. É assim, ó. Eu, eu, eu quando for mais velho, olha, eu. Vocês, quando forem mais velhos. Agora, vamos falar sobre o segundo tema então, que é a energia das pessoas e a colocação das pessoas. Vocês vão reparar que quando uma pessoa não está enquadrada, a pessoa está sempre mal. O que é que isto quer dizer? Deixa-me só esticar a perna. Está sentado, estava aqui, todo torto. E com esta coisa da internet vai e vem, o gajo fica meio torto. Quando a pessoa não está enquadrada, uma pessoa só tem duas hipóteses. Ou se cala, para ninguém dar por ela, ou a pessoa se cala e ninguém dá por ela, e está enquadrada ou desenquadrada, ou então tem que passar por uma inadaptação para depois ser recolocada no seu sítio. E muitas vezes, muitos de nós temos de ser postos nos nossos sítios para podermos ser felizes. Primeiro, uma questão de respeito. Porque o respeito ajuda-nos a compreender a energia que nós temos, qual é a energia dos outros e onde é que são os limites deles e os nossos. Okay? Nós não somos obrigados a encolher-nos, mas também não podemos engrandecer-nos de maneira a abafar ou de maneira a ocupar aquele espaço que é dos outros. Nós temos que respeitar o espaço dos outros. Mas primeiro que a gente consiga respeitar o espaço dos outros, nós temos que compreender qual é o nosso espaço. Onde é que nós funcionamos? Onde é que nós somos insuficientes, sofríveis, medianos ou muito bons? Onde não prestes, não te demores. Onde não te considerarem o melhor, não te demores. Porque estás no sítio errado. Não és valorizado. Então, quando nós descobrimos isso, quando nós descobrimos o nosso lugar, a partir daí temos um grau de exigência diferente. O que é que isto quer dizer? Isto significa que nós só servimos para aquilo em que somos bons e que só somos bons quando cumprimos um critério. Quando somos felizes, aí estamos efetivamente a cumprir com a nossa obrigação perante nós mesmos. E depois a vida acaba por se encarregar de nos explicar e de nos mostrar se aquilo que nos faz feliz está certo ou está errado. Uma pessoa que gosta de carros tem necessariamente que cumprir o seu destino, fazer qualquer coisa relacionada com carros, com mecânica, com condução, com construção, qualquer coisa relacionada com carros. Uma pessoa que gosta de comércio tem relacionada com comércio, marketing, venda direta, toda a vida lidar com comprar, com vender, não é? Porque aquela é a energia da pessoa. Mas vocês agora perguntam, e como é que nós, no meio de milhões de coisas que dá para fazer na vida, como é que nós sabemos qual é o nosso lugar, qual é a nossa energia, como é que nós nos encontramos, como é que nós sabemos de onde é que a gente vem e para onde é que a gente vai? É aí que entra a espiritualidade. Com o tipo de espíritos que vocês carregam, neste caso, no caso da Umbanda, com os orixás que vocês carregam. Os orixás que vos carregam são os caminhos que vocês têm traçado
Quem tem Oxóssi, e estão aqui filhos de Oxóssi que não me deixam mentir, tem que lidar com o comércio. Quem tem algum, estão aqui filhos de algum que não me deixam mentir, tem que lidar com máquinas. Quem tem, como eu tenho, Fobaloé, Champagnat, tem que lidar com morte e processos de morte e processos relacionados com a morte. E é aqui. É aqui que as pessoas se encontram. É aqui que as pessoas descobrem para o que é que servem. É aqui que as pessoas descobrem qual é a indicação, qual é o caminho que as vai levar àquilo que as faz feliz. É assim que nós nos comportamos dentro da Umbanda. Compreendemos os orixás que carregamos. Não queremos acrescentar nada. A primeira coisa que temos que fazer é descobrir qual é o material que nos dão para trabalhar de origem. Só depois é que a gente pode passar ao resto. Mas de origem a gente tem que aprender a trabalhar com aquilo que tem. Porque se não trabalhar com aquilo que tem, tudo o resto é emprestado, tudo o resto é falso, tudo o resto é maquiagem. Ok? Então, os filhos de algum é isto. Então aqui filhos de algum que não me deixam mentir. Máquinas. Trabalho. Caminho. Não deixa mentir. É de Iemanjá, é mãe. Família. Família. Ascendente, filhos e família. Não, descendente, assim é que é. Filhos. E ascendente, pais, mães, famílias. Não é? Então, muitas vezes as pessoas encontram-se em problemas, encontram-se em conflito com elas, porque elas não sabem o seu lugar. Elas não sabem o que é que andam a fazer. Elas não encontraram ou não tiveram a coragem de fazer aquilo que as faz feliz. Elas tentam com toda a força de maquiagem, de acrescentar coisas externas que não fazem parte da natureza delas. E portanto, quando fazemos, não é? Quando fazemos esses processos de substituição ou de acrescentar coisas inúteis à nossa vida, a vida começa a correr mal. A vida simplesmente começa a correr mal porque nós começamos a perder vigor, começamos a perder força física, começamos a perder discernimento na nossa cabeça. Porque a energia sai da cabeça, a energia que havia de chegar à cabeça, a energia que havia de chegar à nossa cabeça, começa a ser utilizada noutros lados, noutros caminhos, noutras atividades que nós impomos a nós próprios. E começamos a ficar desvitalizados e o corpo começa-se a ressentir. Porque, queiramos ou não queiramos, nós temos um plafond de energia diário, mensal, anual. Quando começamos a gastar essa energia noutras coisas, começamos a ficar velhos, começamos a ficar cansados, começam a aparecer as doenças, começa a aparecer o desgaste no aparelho. Quando o aparelho é bem tratado e tem energia, ou seja, quando em vez de dar energia, recebe energia da espiritualidade, o aparelho rejuvenesce e nunca tem problemas. Passa por problemas, mas não tem problemas. Porque os problemas pelos quais passa consegue resolver. Não tem problemas. A saúde é um problema. Ser despedido, ser mudado de emprego, não é um problema. É uma situação passageira. O que importa não é o que a gente tem, é o que a gente faz com aquilo que tem, se souber estar no sítio certo. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos, em primeiro lugar, de saber o que é que carregamos, o que é que nós temos dentro
Quais os caminhos que é suposto trilharmos com mais facilidade. E facilidade não significa ter facilidade na vida, não é isso. É estar no sítio certo, a fazer a coisa certa. Caramba, que esta unha preta, credo. Estar no sítio certo, a fazer a coisa certa. Entendem? O que é que adiantaria a um filho de algum, por exemplo, estar a trabalhar no mar? O mar é de Iemanjá, o mar é de Olócum. A única forma de um filho de algum estar ligado ao mar seria se fosse cruzado com Iemanjá e seria se fosse, por exemplo, pescador, lidar com os barcos, lidar com a manutenção dos barcos. Não é? É o quê? A pessoa queria... Tinha que ter uma ligação, tinha que ter uma junção, tinha que ter um motivo para estar ali. Um filho de algum pode estar na manutenção dos barcos, porque tem a ver com ele, com as máquinas. Mas não tem a ver com o mar. Portanto, ele estará ligado aos barcos na terra. Ou estará ligado aos barcos na manutenção dos barcos. Não na parte da água. O filho de algum possivelmente até nem é assim grande nadador. Pode ser. Pronto, é uma técnica, é uma competência, mas não é assim uma coisa. Não é? E então o que é que acontece? Nós temos que estar onde temos que estar. No nosso lugar. Sabendo quem são os orixás que nós carregamos, sabendo quem são os orixás que nos regem, que nos vêm acompanhar nesta encarnação, nós sabemos qual é o nosso lugar, qual é a nossa energia. Por isso é que muitas vezes há pessoas, e isto acontece muito, que não tendo competências, esta luz está assim um bocado, às vezes parece que... assim, olha, assim parece que... não tendo competências para o sítio certo, quando chegam ao sítio certo, só fazem a coisa errada. Só atrapalham o bom desenvolver daquela atividade. E aquelas pessoas vão estar ali até serem removidas. E muitas vezes não é fácil e compete-nos a nós, às vezes, remover as pessoas. Ou explicar às pessoas que não estão no sítio certo. Só que depois passa pela inteligência da pessoa compreender ou não compreender aquilo que nós temos para dizer. Porque nem toda a gente vai entender ou vai aceitar. Porque há muita gente que pensa que pode mais que Deus. Não é? Pode mais que a espiritualidade. Não é? Mas era mesmo ou não era? Era aí a carregar qualquer coisa. Porque quando as pessoas são sinceras, mas isso é preciso que elas sejam sinceras com elas. Não é? A pessoa nunca vai admitir nada perante o outro se não admitir perante si. A pessoa nunca vai admitir, por uma questão de ego, que está no sítio errado. Quando a pessoa quer à força estar naquele sítio. E há muita gente que à força quer estar naquele sítio. Naqueles sítios. Em tantos sítios que a gente vê na vida, não é? E então o que é que acontece? A pessoa diz assim, epá, eu, excelente profissional, 50 anos disto. E produtividade, onde é que está? Resultados. Não há. E às vezes a pessoa tira da cabeça para tapar os pés. Ou a pessoa tira dos pés para tapar a cabeça. Sabe o que é que vai acontecer? O desequilíbrio. E vão começar a aparecer todo o tipo de problemas. E a pessoa depois diz assim, alguém me fez mal. Ninguém fez mal. A pessoa é que fez mal ela própria.
Porque se a pessoa, falando por exemplo de energia, se a pessoa é suposto trabalhar com energia branca, não adianta trabalhar com energia. Não adianta a pessoa trabalhar com uma energia verde. Porque o verde não funciona para aquela pessoa. O que funciona para aquela pessoa é o branco. Então, são exemplos. E então o que é que vai acontecer? A pessoa vai andar uma vida inteira a insistir. Verde, 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 verde. E no fim vai chegar à conclusão, se calhar podia ter escolhido branco. E o que é que acontece? Quando a pessoa tem sorte, que a sorte também se faz. A pessoa quando tem sorte, chega aos 50 anos, por isso é que muitas vezes aos 50 anos há aquela viragem, né? A crise da meia-idade, ou o que é aquilo. Estou com está um fumo incomoda-me os olhos. Está a ficar pequenino e incomoda-me os olhos. O que é que acontece? Se a pessoa tiver sorte, a pessoa chega aos 50 e muda. Porque percebe-se, olha, pá, bora lá. Nem que seja só por uma brincadeira e uma tentativa, um desespero, a pessoa muda. E de repente a vida muda. E a pessoa vive 5 anos no branco, em vez de viver no verde. Mas viveu, vamos imaginar, sei lá, 5 anos. Vamos dar um exemplo. No branco. Mas como andou 50 a desgastar o corpo no verde, tem uma doença e morre. Se o tempo de vida que a pessoa viveu no branco, em que foi feliz, em que esteve bem, não compensar o mal que fez, a pessoa vai se desgastar e vai morrer. E se o tempo de vida que a pessoa viveu bem, viveu em paz, viveu em sossego, no branco, for, vamos imaginar, o equivalente à vida de um rato, a pessoa não viveu uma vida de homem. A pessoa não viveu uma vida de ser humano. A pessoa viveu uma vida de rato. Porque foram 50 anos a desperdiçar e apenas 5 anos a viver em paz. Portanto, a pergunta aqui é: que vida é que as pessoas andam a viver? Andam a viver uma vida de rato ou andam a viver uma vida de ser humano? Senhor, você é maluco? Você está aqui. É, não é? Mas é isto ou não é isto? Um cão. Um cão bem tratado e tal. Mais ou menos 13, 15 anos. Isto dentro da norma. Dentro da norma. Não vamos falar de exceções. Porque as exceções são exatamente isso. Exceções. Agora, dentro da norma, dentro daquilo que é normal, um cão, 13, 15 anos. Essa pessoa que viveu 50 no verde e que depois passou 5 no branco, fez alguma coisa de jeito? Fez. Porque mudou de vida. Mas viveu a vida de um humano ou viveu a vida de um rato? Essa é que é a questão. Que vida é que nós andamos a viver? Que vida é que nós andamos a viver para nós e, por consequência, para aqueles que estão ao nosso lado? É isto. E às vezes é tão simples. Basta mudar de vida. Basta mudar de cor. Basta mudar de atitude. O que é que nós queremos? Queremos um verde assim muito esbranquiçado a atirar para o branco, que é aquilo que a pessoa sempre devia ter feito. Assim, um verde assim muito, muito, muito pálido, assim muito, muito pastel. Como diz o Jorge Jesus. Os pastelos. Queremos um verde pastel ou queremos um verde vivo? Ou queremos um branco
absolutamente puro. É a diferença entre viver bem e viver assim assim. Porque não é difícil viver bem. Ou melhor, não é. Viver, qualquer um vive. Uma mosca vive, um mosquito vive, uma bactéria, um vírus vive. Mas viver bem é muito mais difícil do que viver. Então uma gata consegue parir filhos, mas consegue educá-los, consegue estruturá-los, consegue levá-los a ser o melhor deles próprios. E muitas vezes a gente tem a orientação toda. De todos. Temos a sorte de nascer no meio de pessoas que nos orientam, mas nós não queremos. Nós não aceitamos. Verde! Porquê? Porque nos falta aquilo que na Umbanda e em Ifá se chama de Ori. A cabeça. Aquele que rege a cabeça. E então, para que é que nós, dentro da espiritualidade afro-brasileira chamada Umbanda, precisamos disto? Precisamos porque nós lidamos com entidades que trabalham em nome de alguém. E esse alguém chama-se Orixá. E aquela energia vai atuar sobre o nosso Ori e vai nos orientar. O Orixá, Iemanjá, Ogum, vai nos orientar. E vai nos ajudar a estarmos sintonizados para cima e vai nos ajudar a estarmos a escolher o melhor caminho para a nossa vida. E vão aparecerem os gajos que vão dizer Sarugo, mas não banda não há orixá. Não? Será? Será? Tenho aqui pessoas que não me deixam mentir. Quando foram orientadas, quando quando lhes foi explicado o que é que eles carregavam, quando foi analisado na cabeça quem tinham de frente, quem tinham de trás, quem tinham dos lados, as pessoas começaram a trabalhar com essas energias e a vida começou a mudar. Tenho aqui vários exemplos. Aqui na Casa do Salão temos N de exemplos. Não só o nosso próprio exemplo pessoal. Temos N de exemplos. Portanto, se isto funciona para toda a gente, não. Porque nem toda a gente tem a dedicação, nem toda a gente está preparada, nem toda a gente quer, nem toda a gente quer, pensa que isto, ok, agora sei que são os meus orixás, vão fazer tudo. Não vão. Não vão. As pessoas vão ter os resultados do trabalho que fizerem. É só isto. Porque trabalhar dá trabalho. Dá muito trabalho. Trabalhar dá trabalho. Mas também dá fruto. Quem não trabalha, quem não trabuca, não manduca. Não é o que diz o povo. Está a chegar o nosso tempo ao fim? O charuto está a ficar ao fim? Está a chegar ao fim? Então hoje era isto que eu tinha para dizer. Nós tínhamos para dizer. Temos que ter muito cuidado com as energias. Temos que ter muito cuidado com a nossa energia pessoal. Poupar o desgaste desnecessário. Cultivar a nossa energia. E estar alinhado com aqueles que sabem mais do que nós. Se fizermos isso, a coisa... Obrigado, não era... Pronto, é só um proforma. Não está aí. Pronto. Ela não sabe. Desde que haja alinhamento para cima,
a vida evolui. Se não houver alinhamento, a vida estagna. Se houver alinhamento para baixo, a vida começa a retroceder. E é isto. Portanto, como é que está a nossa vida, afinal? Estamos a evoluir? Estamos estagnados? Ou estamos a retroceder? Todo o bem que não é feito, ou melhor, todo o bem que não é feito é mal que acaba por acontecer na nossa vida. Porque não tivemos a atitude certa. Todo o minuto, o segundo que nós não dedicamos a fazer aquilo que nos convém é a energia. Espera aí, deixa-me só. Estar aqui sentado. É a energia que vai ser ou estagnada ou que vamos usar a fazer alguma coisa que seja contra a nossa natureza. E aí, olha ali o número, sempre o mesmo. Aí o que é que vai acontecer? Por isso é que duas pessoas a fazer mais ou menos o mesmo caminho têm resultados diferentes. Porque aquelas duas pessoas podem não ser daquele local. Dois filhos de Ogum não têm o mesmo resultado. E um filho de Ogum, um filho de Oxóssi, um filho de Iemanjá, todos juntos não têm o mesmo resultado. Porque se dois filhos de Ogum estiverem ao pé daquilo que é a energia de Ogum, têm um determinado resultado. Porque pelo menos estão no sítio certo. Agora, se estiverem no sítio errado, nunca, mas nunca vão conseguir atingir os resultados que era esperado atingir. E foi-se. Então, é absolutamente imprescindível estarmos alinhados com a coisa certa para nós. E só porque os outros fazem e parece fácil, não quer dizer que seja fácil. Quer dizer que aquelas pessoas estão no sítio certo, estão no sítio delas. A gente às vezes vê as pessoas a fazer certas coisas e diz, é pá, tão fácil. Aquilo é pá, pega no microfone e vai para cima do palco e tal, ele, o nome da verdade com você, Ivete Sangalo. Vão lá ver quem são os orixás da Ivete Sangalo. Vão lá ver qual é o caminho que ela escolheu. Vão lá ver se o pai de santo no candomblé não trabalha para ela. Vão lá ver o esforço que ela faz. Zeca Pagodinho, já dei tanta vez este exemplo. Zeca Pagodinho anda na rua, ninguém se mete com ele. Porquê? Algum caminho. Zeca Pagodinho está sempre pelo caminho. Deixa a vida me levar. O que é a vida me levar? É dar-me caminho. Um dos maiores êxitos de Zeca Pagodinho. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador, caçador. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça, amanhã do caçador. Se a onda leva, leva para onde? Leva para caminho. Qual é o caminho que ele escolheu? Ele escolheu o caminho certo. Camarão que dorme. O primeiro êxito de Zeca Pagodinho, cantado, Betty Carvalho. Para perceber como é que as coisas... Somos tão pequeninos. Se nada nos ajudar a encontrar o nosso caminho, nós nunca vamos lá chegar. Se nada nos ajudar, vamos andar assim ou assim. A ver assim ao lusco-fusco. Não adianta, amigos. Portanto, tentem se alinhar, tentem encontrar o vosso caminho, tentem encontrar pessoas sérias que vos ajudem, que vos orientem, mas acima de tudo, tentem estar preparados para fazer aquilo que efetivamente tiverem para fazer por vocês mesmos, porque ninguém vai fazer. Orixá não é babysitter. Orixá não caminha sozinho. Orixá não dá caminho a ninguém se a pessoa não quiser que andar. Espiritualidade nenhuma vos vai dar felicidade se vocês não souberem ser felizes. Se vocês não quiserem ser felizes.
Portanto, a primeira coisinha, meus ricos filhinhos. Olha eu com 200 anos, olha. Eu com 200 anos, hã? 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 Espetáculo, eu com 200 anos. Grande abraço, amigo. Eu com 200 anos, hã? Vou ficar assim. Eu, hã? Eu com 200 anos, olha. Pois já não sei se consigo. Vou tentar, com 200 anos. A gente tem que ter alinhamento, tem que estar certinho. E é se não tiver o azar de andar alguém ao pontapé, porque ninguém sabe quem é. Quando a gente chegar aqui, não está cá escrito Sr. Hugo, Sr. Pedro, Sr. Amadeu. Quando a gente chegar a este ponto, não está cá escrito nada. Nem Manel, nem Jaquim, nada. Vamos andar aos pontapé. Se tivermos muita sorte, alguém vai nos meter numa caixinha. E depois vão-nos meter no forno, bem passados e pozinho. E depois atira o pó para onde acontecer. Estou a perceber. Então vale a pena andarmos às com isto. Sem ter caminho. O que interessa é o que a gente faz e deixa feito. E o que interessa é a memória que nós deixamos nos outros. Para as pessoas não se esquecerem de nós. E como diz o filme do Coco, para haver sempre alguém que se lembre de nós. Porque só quando morrer o último que se lembrar de nós é que nós também morremos. Então, vamos fazer valer a pena alguém se lembrar de nós. Vamos fazer valer a pena ter-nos conhecido. Para, no dia que a gente já não estiver cá, aparentemente, pelo menos em físico, alguém se lembrar de nos fazer uma homenagem. E nessa homenagem sermos perpetuados. Quanto mais não seja, vai chatear o Camões. Não é? Tipo assim, essas coisas. Vale mais valer a pena conhecer-nos, vale mais valer a pena conhecer-nos do que sermos muito conhecidos. Porque às vezes o Hitler era muito conhecido, mas era um assassino. Não é? O Camões só escreveu os Lusíadas, em português, latim e grego, mas isso não interessa nada. Eu prefiro que valha a pena conhecerem-me, seja por que razão for, do que pelo menos pelas razões erradas. Portanto, para isso temos que estar dispostos a pressionar-nos a nós mesmos, como o diamante, para sermos um diamante, não é para sermos um carvão. Vale a pena andar aqui com as mãos pretas. Temos que ser um diamante, brilhar, transmitir luz. Isso é que é luz. Está a perceber? Não é andarmos aqui com luz dos outros. Diz-me com quem andas, dir-te a quem és. Portanto, o tipo de coisas que vocês fazem atrai as energias correspondentes. Se vocês andam já em desequilíbrio, o corpo físico tem uma validade e cada vez mais isso está a ficar provado. Há pessoas que com um determinado tipo de comportamentos conseguem chegar a 140, 130, sim, essas loucuras. E em condições. O corpo humano está programado para 150, nós é que damos cabo dele aos 80. Portanto, damos cabo dele para aí metade da vida. Porquê? O que é que nós andamos a fazer de nós mesmos? Da nossa energia? Porquê é que andamos a ficar fodidos da cabeça? Não é? Porque está tudo aqui. O gajo está fodido na cabeça. Não é? Óbvio que onde houver um devedor tem que haver um cobrador. E óbvio que há quem nos cobra. Mas porquê que nos cobra? Porque nos pusemos a jeito? Porque merecemos?
É preciso ter estas coisas em atenção. Viver é fácil. Viver bem é que é difícil. Não é? Meus amigos, uma ótima sexta-feira. Para quem sabe, para quem vai aproveitar com o 25 de Abril, uma ótima semana de férias, se for caso disso. Se não for, divirtam-se. Aproveitem e não se esqueçam. Para quem é de algum, para quem carrega algum, festa! Festa no domingo. Festa! Agradecer, beber uma cervejinha, bater cabeça, ser feliz com aquilo que é feliz connosco. Não é? E reparem, quando eu fiz esta t-shirt, ainda não sabia nada de orixá. Ou sabia muito pouco. Ogum e amarelo. Oxum. Oxum. Ogum. Ok? Vale a pena pensar nisto.